E em muitos casos ele diz, eis que eu faço isso. Ele fala, eu levanto os caldeus para Abacuque. O próprio caso de Judas. Exato. Né? É o caso clássico no Novo Testamento. Ele diz em Isaías 45, ele fala para o povo persa que entendia que tinha um Deus bom, um Deus mau, dizendo que ele era o criador de luz e de trevas, ele cria o bem e o mal. Em que sentido Deus está ensinando isso? Ele está mostrando que quando o mal acontece, Deus não fica só assistindo. Então, a maioria dos crentes tem uma saída para essa questão, dizendo, não, Deus permite, né? Ele é soberano, mas ele permite. Como se fosse só a Deus assistindo. Deus permitir alivia a responsabilidade dele nessa questão do mal? A questão é o seguinte, não só não alivia, como não corresponde com o registro bíblico. Não estou dizendo que a palavra permissão não possa ser usada de maneira qualificada, mas que ela não explica o porquê que Deus se coloca à frente de acontecimentos assim. Ele fala que ele vai fazer isto e vai fazer aquilo e fazer aquilo. Agora, a questão da responsabilidade. Quando a gente fala de mal moral, de nossas escolhas, é importante lembrar que Deus não nos torna responsáveis se nós somos autônomos, porque não existe autonomia na Bíblia. Não existe liberdade que seja totalmente separada do controle de Deus. Deus não é soberano só sobre algumas coisas, mas não sobre minhas escolhas. Deus é soberano sobre tudo, inclusive minhas escolhas. Então, a Bíblia nunca postula qualquer tipo de autonomia. Porém, ela fala que nós somos responsáveis porque nós sempre agimos em conformidade com nossas escolhas. Professor Leandro, como é que eu consolaria uma mãe cujo filho foi assaltado e baleado e morto? Como é que eu chego para aquela mãe e digo assim, olha, isso aconteceu, Deus decretou isso, Deus determinou isso. Que tipo de consolo alguém que acredita que Deus é soberano e que tudo que acontece está dentro do controle dele, como é que a gente consola uma pessoa a partir dessa perspectiva? O consolo não pode ir além da Bíblia, não pode, às custas da Bíblia, tentar consolar alguém. Eu acho que tem que tentar manter as duas coisas em harmonia, ou seja, todas as coisas foram decretadas por Deus, nada foge ao seu controle, ao seu conhecimento e à sua ordem, mas também seguem, né, de uma maneira harmoniosa no plano de Deus, as escolhas humanas, as ações humanas, a responsabilidade humana. Então, não se pode, digamos assim, para tentar consolar, fazer que Deus seja o responsável pelas atitudes. Suponha que a própria pessoa pode ter culpa na sua morte por uma atitude errada, equivocada. Eu entendo que nós não podemos abandonar sempre os dois aspectos bíblicos que mostram tanto a grandeza de Deus, a soberania de Deus, quanto a responsabilidade humana, as ações humanas, a liberdade humana dentro da sua natureza, dentro do seu agir livre conforme a sua natureza. Precisa manter essas duas coisas, né? E eu diria que esse é o momento em que o Deus de toda a consolação entra em cena.